mexendo ainda, discutindo as simetrias, né? A gente tinha feito o caso das translações, né? Começamos o caso das rotações no espaço de Minkowski. Então a gente tinha terminado a aula passada colocando o seguinte: supondo que esse φ aqui, genérico, é um campo qualquer, quer dizer, pertence a uma representação irredutível qualquer do grupo de Lorentz, S13, então pode ser um campo escalar, pode ser um campo tenorial left, um campo tenorial right, um campo de Dirac, um campo vetorial, um campo tensorial, não importa, é um campo genérico, né? E esse campo aí, então, esse campo então está nessa representação. Então, quando se faz uma transformação de Lorentz no espaço-tempo, nós já tínhamos feito desse modo, né? A gente deixou na aula passada, uma transformação de Lorentz genérico no espaço-tempo. Temos aqui aquela matriz, né? Função da velocidade relativa entre os dois sistemas de referência. A gente está trabalhando do ponto de vista passivo, transformação de observador, né? Então a gente não mexe no sistema, mas faz a mudança de um observador para o outro. E aí a gente tinha uma transformação aqui infinitesimal. Então a gente sabe que essa matriz aqui, então, essa matriz lambda mini, ela é colocada de uma forma exponencial aqui de I sobre 2, os parâmetros da transformação, os geradores da transformação, naquela representação, e essa matriz toda aqui, elemento mini. E aí a gente já tinha também dito que essa matriz aqui depende da representação. Na representação dos quadrivetores, né, vamos colocar aqui na representação dedutivo meio, que é a representação a qual pertencem os quadrivetores, por exemplo, pertencem às coordenadas do espaço-tempo, um quadrivetor qualquer, que é a representação dos quadrivetores, né? O que significa esse meio? Meio seria que a gente mostrou, que ele falou, não basta, vocês devem ter visto em alguma aula, quer dizer, daquelas que estão gravadas, que eu dei como referência para vocês, que a gente decompõe o grupo de Lorentz em dois grupos SO2. Então tem um SO2 que tem representação meio e outro dublete de SO2. São dois SO2 que se combinam para formar o grupo de Lorentz, tá? Então esses números quânticos estão referidos a esses SO2. Isso foi dado na aula passada. Isso aí foi dado, na verdade, também, que na aula passada, não, na verdade eu não dei, eu falei. Isso aí foi sugerido como pré-requisito. Está nos cursos anteriores de mecânica clássica ou de eletromagnetismo. Acho que na primeira aula eu falei sobre isso, onde que vocês podiam buscar o estudo das representações do grupo de Lorentz. Tá? Então, nessa representação aqui, os nossos geradores, sigma, kappa, lambda. Agora, de qualquer forma, na aula passada, eu mostrei como é que a gente podia escrever os elementos de matriz desses geradores, pegando uma transformação de Lorentz, infinitesimal, e trabalhando os elementos de matriz. A gente também fez isso na aula passada de uma forma diferente, né? Então, aqui fica o menos I, e aí aqui fica o delta mi kappa, eta lambda mi, menos eta kappa mi, delta mi lambda. E aí, fazendo isso, a transformação infinitesimal nas coordenadas, ou de qualquer quadro vetor, delta x mi, ômega mi. Esse eta aí é a meta? Esse eta é a meta do espaço de Minkowski. Isso. Esse vetorar que você introduziu seria? É um campo vetorial genérico. Então, não necessariamente é qualquer quadro vetor do espaço-tempo, que não seja o quadro vetor coordenado. Imagina um quadro vetor no espaço-tempo. Pode ser o potencial de gate do eletromagnetismo, por exemplo. Vou botar aqui o delta W. Um quadro vetor qualquer. E aí, na aula passada, a gente mostrou que essa mesma transformação, que é lida assim no espaço de coordenadas, no espaço dos campos, então, se a gente agora pega um campo, vamos dizer assim, que seja WI, vamos imaginar que esse campo WI seja um campo agora, em função das coordenadas do espaço-tempo. Então, a transformação de Lorentz dele, como a gente tinha visto, tá
Esse ômega mini é o quê? Esse ômega mini são os parâmetros da transformação. São os ângulos de Euler, que representam as rotações de coordenadas, ou são aqueles parâmetros ligados às velocidades relativas entre dois observadores em Boost. Quando um observador está caminhando em relação ao outro, aquela clássica transformação de Lorentz que a gente aprende, né? Esses são os parâmetros ligados aos ângulos, às velocidades. A tangente hiperbólica desses A parâmetros. velocidade não necessariamente é alinhada com o eixo do X. Não, é uma velocidade, a gente mostrou. Qualquer. Na aula passada a gente mostrou isso, fez uma velocidade qualquer. O que a gente impõe aqui, como é uma transformação, tipo de translação, os eixos, né, os dois referenciais, eles se movem com eixos paralelos, mas ele não precisa se mover ao longo de um certo eixo. A gente fez esse desenho na aula passada. É como se eu tivesse um observador, então, no laboratório, esse observador aqui, por exemplo, com coordenadas x, y, z e o tempo t, e, vamos dizer assim, um outro observador que estivesse se movendo também, né? Vamos dizer assim, com os outra forma, velocidade assim. E aí aqui um observador está se movendo com os eixos paralelos, então ele vai estar se movendo com eixo x', y', os eixos paralelos aos eixos do primeiro observador, só que com a velocidade relativa torta, essa velocidade aqui beta v sobre c. Então, essa velocidade pode ter componente ao longo das três direções. Isso a gente fez na aula passada, boost geral. Aqui a gente chegou à expressão desse objeto. Estava uma matriz 4x4, meio grande aí. Pois não. Quando você fez essa transformação no Pode falar. vetor genérico W, Sim. você assumiu que esse campo vetorial independe das coordenadas? Não, estou pegando ele agora dependente das coordenadas. Claro, se ele depende das coordenadas, eu vou colocar agora mais claro. Vocês vão dizer que seria um campo vetorial constante. Agora vamos pegar um campo vetorial dependendo das coordenadas. Então, Não, é porque aquela equação ali que você colocou de delta ômega Isso. mi. essa equação aqui é válida se nós tivermos o ponto campo constante. É, isso que eu estava perguntando. Agora a gente está pegando o campo dependente da posição. E aí a transformação de Lorentz dele agora é essa aqui. Ó. Tem linha aqui, e aí a gente vai ter aqui a exponencial. Isso aqui vai ser, no fundo vai ser lambda, mi, mi, de x, e aí a transformação infinitesimal, transformação de Lorentz infinitesimal desse campo, vai ser menos ômega, mi, ti, menos ômega, vamos dizer assim, kappa, mi, passando de kappa mi, delta x kappa, e aqui d kappa do w. Isso aqui, ômega, kappa mi, x mi. Vou botar essa letra, vou botar essas coisas. X mi. Assim, d kappa atuando no próprio W. Então isso aqui eu só vou mostrar para onde que veio isso aqui. Essa coordenada aqui, esse mi aqui está contraído com esse mi, essa derivada está contraída aqui. Aqui fica o próprio WI, x, e aqui vai ficar o termo que a gente chamou de referente ao espinho, já vamos especificar melhor. Isso aí você deu na aula passada, dessa Isso forma. foi, terminei aqui, exatamente. Dá para você dar uma explicação? Vou dar, sim, sem dúvida. Então vamos trabalhar essa expressão. O que a gente está dizendo? A gente vai fazer uma transformação entre observadores. Então nós não estamos fazendo transformação passiva, estamos fazendo a transformação passiva. A gente mexe, então tem um campo, nesse sistema de referência aqui, vamos dizer assim, nesse ponto do espaço eu tenho esse campo.
E nesse outro sistema de referência aqui, eu vou ver esse mesmo campo, mas visto por essas coordenadas. Aqui são as coordenadas x, aqui as coordenadas x', e esse sistema x' é o transformado a partir desse sistema por meio dessas transformações aí passivas. Então, o mesmo campo visto aqui, então o campo visto, esse mesmo campo visto pelas novas coordenadas, vai ser simplesmente a transformação de Lorentz do campo visto ali. Então, nós vamos ter aqui, o campo é vetorial, então eu vou usar aqui a mesma matriz que transforma as coordenadas, que é o campo de natureza vetorial como estudamos. Está deduzindo a fórmula, é isso? Oi? Está deduzindo a fórmula. Agora vamos chegar a isso. Isso aqui é a transformação. Então, é como esse observador aqui, tem as coordenadas linha, vai ver esse campo aqui. Esse campo aqui, ele é visto por esse cara e por esse cara. Esse cara mede um campo W com coordenadas x. E esse observador, ele se refere a um campo linha com as coordenadas x. Então, essa é a A relação. transformação de Lorentz não é necessariamente infinitesimal. Né? Não, essa aqui é finita. Finita. Finita, geral. Agora, vamos fazer a coisa infinitesimal. Oi, pai não. Por que você não está transformando o x ali? Aqui? Isso. Porque, vamos fazer um desenho mais simples, vamos pensar nessa situação aqui. Vou pegar um caso bidimensional, yx, vamos pegar esse sistema rotacionado aqui, y', x, a gente fez uma rotação de um sistema para outro. E aí eu tenho, por exemplo, esse vetor aqui. Tem nesse ponto do espaço, que por esse sistema de coordenadas, esse ponto P, então tem um ponto do espaço P. Esse ponto P, visto por esse observador yx, ele tem coordenadas xy. Visto por esse mesmo observador, o mesmo ponto visto por outro observador, as coordenadas dele são diferentes. Então, tá aqui. Agora, esse vetor visto por esse sistema de coordenadas, a gente está chamando de dado. Vamos dizer que a gente tem uma coisa bidimensional. Agora, esse mesmo vetor visto pelo sistema y', x', ele vai ser projetado nesses eixos agora diferentes. Então, ele vai ter coordenadas, vai ter componentes diferentes. Então, eu tenho o vetor w de xy, eu tenho que comparar com o vetor w' de x', y'. Então, esse vetor, nesse ponto, com essas coordenadas, visto por esse sistema, nada mais vai ser do que uma rotação, ou seja, uma combinação linear das componentes desse mesmo vetor, visto por esse sistema aqui. Esse é o cerne do que a gente chama de transformação passiva. Uma transformação, eu poderia fazer uma coisa diferente, não mexer, na aula passada até fiz isso também, não mexer no sistema de eixo, mas falei, vamos dizer que eu tenha um campo vetorial aqui, e eu vou rodar o vetor. Então agora eu vou pegar o sistema físico e vou rotacionar. Então eu mantive um único observador, verificando dois sistemas físicos, um transformado em relação ao outro. Isso é o que a gente chama de transformação ativa. Eu atuo em cima do sistema. O que a gente está fazendo não é isso, é uma transformação entre observadores. Então eu mudei de observador, mas estou observando a mesma situação física. Então, esse vetor, visto por esse sistema, tem coordenadas que são combinações lineares desse mesmo vetor visto por esse sistema. E aí, esse cara que está nesse sistema, vamos dizer, do laboratório YX, ele mede o vetor dado no ponto XY. Esse outro observador vai medir no mesmo ponto, só que com as coordenadas do ponto novo, visto por ele. E um vetor W', tá certo? Esse é o conceito de transformação passiva. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou comparando a observação feita no sistema novo com as coordenadas novas relativamente às observações feitas no sistema antigo com as coordenadas antigas. Isso que eu estou fazendo. Então isso é geral, é finito. Agora é que a gente vai fazer a transformação infinitesimal. Então, esse nosso W' aqui, x' é x, vamos dizer x capa, mais delta x capa. E aqui, essa transformação infinitesimal aqui é a identidade, delta mini, mais a matriz infinitesimal. Quer dizer, isso aqui, essa versão aqui é isso aqui está significando isso aqui. Transformação infinitesimal.
Primeiro elemento dessa expansão aqui é a identidade. Então, identidade, elemento mini. Mais o primeiro termo, I sobre 2, ômega capa lambda, sigma capa lambda, mini atuando em xni. Só que aí, eu usando essa expressão para os elementos de matriz do sigma, e usando a antissimetria nesses parâmetros, esses dois termos se juntam e me dá isso aqui. Me dá aqui no final do dia, eu tenho que x' mi é xmi mais ômega mi xi. Então isso aqui é o meu delta x. Então eu estou colocando aqui. Esse delta x aqui. E aqui eu estou colocando a expansão dessa mesma matriz, que é dmi xmi mais ômega mi. E vamos deixar então aqui ainda genérico. Vamos dizer que eu não esteja. Deixa eu apagar aqui. Nem vou pegar um campo vetorial, vamos pegar um campo genérico, para ficar a coisa mais generalizada. Vou pegar então o campo filinha de x', ele vai sofrer uma transformação de Lorentz geral, que vai ser exponencial, de parâmetros, geradores, atuando em cima do φ de x. Tá lá. Agora, vamos pegar agora a transformação em decimal. Isso aqui é a coordenada. Então, esse filinho, ele vai ter coordenada x'k, vai ser um xk mais um delta xk. Essa exponencial aqui, ela vai ser, o primeiro termo vai ser a identidade. Mas essa matriz que está no expoente, em primeira ordem. Tudo isso aqui atuando, enfim, tudo em primeira ordem do parâmetro. Então, esse primeiro termo aqui, expandindo agora em série, né, ele dá o filinho de xk mais delta xk, derivada k, do φ calculado em x de k. Igual a φ de x, né, φ de xk, mais um meio, vou botar assim, genericamente, ômega, contraído com sigma, atuando em φ. Então agora, quando a gente subtrai, eu vou ter filinha, é isso aqui. Delta φ é filinha de x menos o φ de x. Eu estou fazendo a comparação dos dois campos no mesmo ponto. Filinha de x menos φ de x. Esse é o meu delta φ. Então esse termo transita para cá com sinal menos. É esse sinal menos aqui. E aí esse termo aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então vamos colocar aqui, isso aqui menos isso aqui, quer dizer, meu delta φ. Foi onde a gente terminou na aula passada. Esse ômega é o quê? Esse ômega são os parâmetros da transformação. Ou são as velocidades relacionadas com as velocidades relativas ou com os ângulos de Euler, se você fizer uma rotação dos dois. Tá? Então, aqui nós vamos ter esse termo aqui, menos delta xk. Mas quem é delta xk? Eles são função exclusivamente da matriz lambda mi. Isso. Podem ser escritos, pode ser obtido dessa matriz. O que? O lambda, sim. O lambda é exatamente isso aqui, é obtido dessa ômega, matriz ômega. através. É, o ômega é geral. O ômega não é obtido de lugar nenhum. Você que define. Eu vou fazer uma rotação. Aí você, eu vou fazer uma rotação de π sobre 3 em torno do eixo x. Com a velocidade tal. Ou você vai, vou pegar um observador que esteja se movendo em relação ao outro com velocidade tal. Você define a transformação. O ômega você que dá. Ela vai definir a transformação especial que você está fazendo. Tá, mas se eu souber lambda de Dini, eu sei ômega também. Se você souber E isso, vice-versa. foi o que a gente fez na aula passada. A gente pegou um lambda conhecido e tirou quem era. Ah, E tirou quem era o ômega e tirou quem era o gerador. tá. Pois não? É porque eu ainda não vi a aula passada, mas no caso você, na aula passada você conseguiu relacionar o ômega com as velocidades de cada... Sim, isso. A gente mostra que tem uma relação que é a tangente hiperbólica desse parâmetro ômega, quando ele descreve uma velocidade relativa, 0i, é a coordenada, é a velocidade vi sobre c. Então, quando você faz aquele boost famoso, né, que é a transformação de Lorentz ao longo do eixo do x, você tem que esse parâmetro, você vai fazer uma transformação ao longo do eixo do x, quer dizer, no fundo, uma rotação do plano tx. Então, você vai ter um parâmetro ômega 0,1, que vai ser a velocidade relativa sobre c. Na verdade, isso não precisa. Se você der uma olhada na aula passada, a gente fez isso dessa forma. Pegando, a gente primeiro escreveu o lambda mais geral possível em cima de vetores. Depois pegou um lambda específico para a gente ver qual é a forma dos geradores. A gente chegou a essa forma aqui, conhecendo essa matriz aqui.
Aí eu mostrei as transformações de Lorentz ao longo da direção longitudinal mudam as coordenadas na direção transversal não, e a componente temporal, ela mede só a projeção na parte das coordenadas longitudinais em relação à velocidade relativa. Eu interpreto assim um pouco assim, mas existe uma coisa que se chama o universo da luz. Sei. Então, aquela transformação ali, x minha, a forma de x, você está dando a métrica desse universo. Isso, a gente na aula passada falou, a métrica da luz. Desculpa, só lembrar, quem não veio. Na aula passada a gente passou um certo tempo mostrando o que significava introduzir essa métrica de espaço do hipótese. Hoje a gente vai falar de modelo sigma não linear. Então a gente vai falar de uma outra métrica. Então, quer dizer, você quando tem uma física, essa física define para você uma meta. A física galileana é baseada no triângulo retângulo, que lembra de Pitágoras. Então, a nossa métrica é aquela métrica toda constante, igual aí você pode sempre reduzir a identidade. É a métrica dos triângulos retângulos. No espaço na relatividade restrita, o que a gente usa como padrão de comparação é a luz, algo que se propaga com velocidade menor, igual ou maior do que a da luz. Isso define para nós os cones de luz no espaço-tempo. E aí a gente usou esse absoluto da luz, faz uma simetria entre tempo e espaço, para poder definir uma métrica. E a gente vai fazer física em cima dessa métrica, mas é a métrica da luz. Então, tudo foi definido por uma situação física que é a propagação da luz no vácuo. A gente falou bastante sobre isso na aula passada, pois não? Então, quer dizer, você está. O que eu estou querendo colocar é o seguinte: o que é o universo teórico e o que é esse universo aqui que a gente tem que olhar. Então, o que me parece que ali, nessa métrica da luz, você apenas não relaciona espaço-tempo, mas como você cria um mapa, aquele sigma que está falando, Ele é o ômega que você diz? É o sigma. Esse sigma, Os os geradores. São os geradores. Os geradores, ele mostra o mapa, todas as possíveis, no caso, spins, que vai ter nesse universo. Então, só vamos dizer, o que é o mapa? O mapa é uma coisa que te mostra territórios. Então, aí vai ter esse território de spin 1, spin 0, todas combinações dele. Então, você, da métrica da luz, você tira um mapa de spins. Agora, cabe aos físicos, certo, usarem simetrias para poder entender o que é, em palavras mais físicas, né, os números quânticos associados a cada um desses territórios. Então, o que eu te coloco é o seguinte, essa pergunta, não sei se as pessoas estão entendendo, eu estou querendo dizer o seguinte, que o grupo de Lorentz, na verdade, ele mostra o universo da luz. Sim. Certo? Então, vou dizer, antigamente, quando os navegadores iam navegar, tinha um mapa que chamava de Piri-Reis. Então, naquela época de Colombo, esse mapa era um mapa meio maluco, coisa que já mostrava existia na América do Sul, da Antártica. O pessoal não sabe como apareceu isso, mas já tinha aquele mapa. Então o cara sai para navegar, o naviozinho. Eu comparando, eu acho que o grupo de Lorentz, na verdade, é um mapa do universo através da luz. Ele te dá um universo. Agora você vai querer, vai sentir a equação de Maxwell, isso aí, etc. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque existe uma coisa que a gente é educado e fica sempre em contradição. Se pegar a equação de Maxwell ou a lei de Einstein, a relatividade, né, geral, na verdade, a gente aprende a equação de Maxwell, a carga elétrica, gera campo elétrico, aquelas coisas. Por aí, não. Existe uma coisa que se chama spin 1. E você vai ver qual é a equação para o spin 1. Tem uma coisa que se chama spin 2. Quer dizer, não é bem só spin 2, é uma representação lá, onde está o sigma, etc. E daí você vai ver qual é a equação que está por ali. Então não tem muito essa coisa de espaço curvo, ou de que carga elétrica gera as coisas. Isso aí vem numa história, mas fundamentalmente, o mapa vamos chamar de Piri-Reis da luz, entendeu? Ele te dá as representações e diz, olha, tem uma coisa que se chama simetria, e corra atrás para ver as equações. E daí essas equações são do tipo Maxwell, são do tipo Einstein. Então daí o que acontece é o seguinte, a pergunta que eu te coloco. Primeiro,
primeiro, Ele fez a pergunta também, né? estou falando de a carga elétrica como uma coisa secundária e o espaço curvo como uma coisa secundária. Quer dizer, não tem nada a ver com o biosalário, a carga elétrica. Daí o Einstein veio dizendo que é espaço curvo. Esse pessoal ganhou o prêmio Nobel, agora, né, ondas gravitacionais, eles já se elevam a dizer que agora, daqui a pouco o pessoal vai apertar um botão, assim que eles falam, e daí você curva o espaço, e daí já anda assim. Não sei se essas interpretações são um pouco assim, falsas. A verdade está ali, no sigma capalano, a gente falava assim. Eu diria o seguinte, eu colocaria da seguinte maneira, vou na direção que você está falando, acho que você está em direção assim, muito geométrica, que é a seguinte, existe uma coisa chamada carga elétrica. A carga elétrica gera uma excitação, modifica o espaço de alguma maneira. E você quer saber como essa modificação no espaço pode ser compreendida. Uma massa, ela modifica o espaço, um spin modifica, gera um campo em torno disso. Eu pensaria, o que eu gosto de pensar, inclusive, porque uma das questões grandes que nós temos, a questão grande que nós temos hoje para compreender um pouco as ondas gravitacionais, vamos dizer assim, o universo, o que é realmente a matéria escura, a energia escura, o que é o universo, é a compreensão do que é o vácuo. O que é o espaço-tempo? Na verdade, ele está representado por alguma coisa que é o vácuo. O espaço vazio, por exemplo, o que é o espaço vazio, sem nada? É o espaço que só tem, vamos dizer, coordenadas. O que esse espaço tem? Esse espaço tem matéria e antimatéria, isso a gente não pode negar. O ano que vem faz 90 anos da equação de Dirac. Então, no mínimo, o espaço-tempo, quer dizer, o vazio, tem materialidade, não existe o vazio mais. Quer dizer, o vazio grego, o vazio absoluto, ele morreu com a equação de Dirac. Quando Dirac introduz a ideia do mar de Dirac, quando Dirac introduz a ideia de que elétrons de energia negativa tem uma infinidade deles fazendo aquilo que é o vácuo do espaço-tempo. Então, o vácuo do espaço-tempo, ele é supermaterial, ele é tudo menos vazio, não tem matéria. Como é que você vai representar? Quer dizer, a partir do vácuo, quer dizer, qualquer teoria quântica, mecânica quântica, o primeiro postulado da mecânica quântica é a existência de um estado fundamental. Tem que existir um estado mínimo de energia, a partir do qual o teu sistema começa, ou em torno do qual o teu sistema flutua. Você não pode ter energia tão negativa quanto você queira, senão você perde a estabilidade. Então, a estabilidade quântica pede que exista um estado de mínima energia. Esse estado de mínima energia é o vácuo. E esse vácuo, por mais vazio que ele seja, ele é material. Muito bem. O que isso tem a ver com isso? O que é a compreensão do vácuo? Se a gente compreender o vácuo, a gente vai começar a compreender um pouco melhor a própria energia escura do universo, que é uma grande parte. O universo hoje, sobretudo, é energia escura. E a energia escura, será que ela vem completamente do vácuo? Então, a compreensão é o vácuo. O que é o vácuo? Que cada interação tem seu vácuo. Qual é o vácuo da eletrodinâmica? Qual é o vácuo da interação eletrofrágil? Qual é o vácuo da física de quarks e gluons? Qual é o vácuo da gravitação? Então, você tem que compreender o vácuo. E a melhor maneira de você compreender o vácuo, eu acho que é ir nessa direção um pouco mais geométrica, que é o que é o campo. Na verdade, quando você descreve as interações por meio de campos, você tem duas coisas que você tem que ligar ao campo. Em geral, a gente não dá muita atenção ao vácuo. A gente fala da partícula. O campo, ele representa partículas de spin 0, spin meio, spin 1, spin 3 meio, spin 2, assim vai. Então, a gente associa muito o campo à partícula. A partícula é um reflexo do campo. Nessa descrição, a partícula ela aparece como flutuações, como efeitos oscilatórios do campo. Mas o campo tem uma coisa muito mais complicada do que partícula, que é o vácuo. Nós não sabemos, por exemplo, o que é o vácuo da QCD, o que é o vácuo do mundo dos quarks e gluons. Então, o campo tem que procurar o vácuo é dinâmico. O vácuo não é nem uma coisa que é estática. Sabe que o vácuo tem uma dinâmica e nós não conhecemos a dinâmica do vácuo. Onde é que o campo entra? Então a gente pode imaginar o seguinte, independentemente de ser espaço curvo, espaço plano, ter carga ou não ter carga, vamos imaginar, no mínimo que a gente precisa para fazer física é de uma variedade. Uma variedade é um conjunto de pontos que a gente associa a pontos espaço-tempo. A gente precisa da variedade espaço-temporal. Isso é o mínimo que a gente usa para poder fazer uma descrição em física. Agora, o que é essa variedade? Como essa variedade é constituída?
Se ela é uma variedade, ela tem que ter uma topologia. Tem que ter um conjunto daquela coisa que a gente chama de atlas, as cartas, os atlas, que faz a relação de pontos e vizinhanças com espaços, né? Rn. Então, a gente tem uma variedade. Essa variedade, em física, a gente quer medir velocidade, a gente quer medir evolução, então a gente precisa ter uma variedade diferenciada. A gente tem que introduzir nessa noção, não basta, nessa variedade, não basta introduzir a noção de topologia, a noção de vizinhança. A gente tem que introduzir uma estrutura diferenciável para poder medir velocidade. Em física, a gente quer medir evolução. Evolução é derivada temporal, e isso aqui gera um campo vetorial. Então, eu preciso de uma estrutura, vamos dizer, chamada estrutura diferenciável. Beleza, só. Agora, será que eu preciso de uma métrica ou não? E que entra a questão mais, vamos dizer assim, mais específica do que eu estou estudando. Se precisar de uma métrica, se eu tiver uma variedade é um conjunto de pontos, eu tenho uma topologia e tenho uma estrutura diferenciável, quem já fez o curso do Sebastião viu ali o que é justamente o que é um espaço, o que é uma variedade diferenciável. A questão agora é, e a métrica? Será que eu preciso introduzir métrica? Eu posso ter uma variedade diferenciável sem métrica. Mas agora, quando a gente faz física, a gente quer medir vetores, a gente quer medir velocidade, a gente quer medir energia. Você pode medir derivada se não tem métrica? Porque a derivada... Variedade diferenciável, tem que ser diferenciável. A métrica vai entra... No métrica, não é? Porque entra na derivada a noção de vizinhança. O que você vai pegar para fazer a derivada? O f' de x mais Δx, menos o f de x mais Δx, menos o f de x, sobre Δx. O que você precisa é a noção de vizinhança. O que é Δx para você? Para medir uma vizinhança, eu preciso da métrica. Não, a noção, só se você está tendo na tua cabeça que a tua, vamos dizer assim, a tua noção de vizinhança é uma noção de vizinhança baseada na métrica. Vamos dizer, no fundo você está falando de uma topologia métrica. Você pode introduzir uma topologia sem a noção de distância. Você tem que criar um critério para dizer o que é próximo de quê. A topologia, ela prescinde de uma métrica. Agora, se você introduz uma métrica... A topologia não define uma métrica por si mesma? A topologia usual define uma mesma? Não, eu diria que a métrica pode definir uma topologia, mas você pode ter uma topologia sem métrica. Porque a métrica te dá a noção de distância. Aí você pode dizer, o que é próximo? Próximo são aqueles pontos que estão dentro de uma bola aberta de raio Δx, raio delta. Aí você introduz a noção dos épsilons e deltas, porque você já tem uma métrica, você já criou a noção de distância. Então, você induz uma topologia a partir da métrica. Mas você não precisa de uma métrica para criar uma topologia. Eu posso falar topologia trivial, posso dizer o seguinte, a minha topologia é, todo ponto é vizinho de todo ponto. É a topologia trivial. Não faz nada com isso, mas é uma topologia. Então, quando a gente vai fazer física, a gente tem que ter claro o que a gente quer. Hoje, por exemplo, materiais topológicos, teorias topológicas de campo, você já começa a fazer teoria de campo sem a noção de métrica. Já abre mão da noção do seu... A energia já não é algo tão importante para você. O que você quer estudar, por exemplo, é a física e observar a física a partir de deformações que você possa fazer no teu sistema, deformações contínuas. Então, eu acho que o que o Dória está falando é o seguinte, o que a gente precisa para fazer física é uma variedade espaço-temporal. Eu preciso medir tempo e espaço. E introduz a noção de vizinhança, introduz a noção de campo de diferenciabilidade. Agora posso introduzir uma métrica. Agora a métrica, ela vai vir ditada por alguma física. A métrica da luz, a métrica de um buraco negro, a métrica, sei lá, de uma partícula que gera um campo. Então a gente tem que começar a pensar, ou no modelo sigma não linear, o que é essa métrica gerada no espaço dos espinhos. Então eu vou ter um sistema magnético, um sistema desse tipo, um sistema ferromagnético, e vou querer descrever essa física. Para isso a gente introduz uma métrica no espaço dos espinhos. Então a gente introduz métrica. Estou só chegando lá. Então o que é o campo para nós? O campo faz uma coisa interessante para nós. Por que eu tenho um campo escalar, um campo espidorial, um campo vetorial, um campo tensorial? O campo, ele é um reflexo do espaço-tempo. Porque o campo, ele aparece no espaço-tempo. Então ele vai depender da estrutura diferenciável que você introduz no espaço-tempo e eventualmente de uma métrica.
No caso do espaço de Minkowski, por exemplo, na aula passada a gente insistiu sobre essa relação aqui. Uma transformação de Lorentz, ela é uma transformação que deixa a métrica da luz invariante. Então eu faço transformações na métrica e ela não muda. Isso é o que garante para nós, é o que define para nós o grupo de Lorentz. Eu vou fazer transformações e a gente mostrou que essas transformações são geradas por matrizes pseudo-ortogonais. A gente pegou essa relação aqui, escreveu assim, lambda transposto é igual a eta lambda menos 1. A gente multiplicou essa relação por lambda menos 1. E depois multiplicou por eta menos 1. Só que a métrica eta, ela é inversa, é igual à sua inversa. Então a gente pode botar aqui o próprio eta. Eta e eta menos 1 são iguais. Então a gente está falando de uma matriz que não é ortogonal. Se a métrica fosse a identidade do espaço euclidiano, como é do espaço euclidiano, teria uma transformação ortogonal. Aqui não, nós temos o que a gente chama de uma transformação pseudo-ortogonal. É o que define o nosso grupo de Lorentz. Agora, quem são os campos? Então isso é uma isometria. O grupo de Lorentz, ele é um grupo de isometria, ou seja, um grupo que deixa a métrica invariante. Quem são os campos? Os campos são representações do grupo de Lorentz. E o grupo de Lorentz, por sua vez, mede as isometrias que deixam a métrica invariante. Então, esses campos, eles são um reflexo já do espaço-tempo. O campo é como se ele definisse campos escalares, eles vão definir um setor. Campo espinorial, campo vetorial, é como se o espaço-tempo fosse todo dividido em camadas. Cada camada é representada por uma classe de campos, a camada de spin 0, a camada de spin 1, a camada de spin 2. E aí a tua física pode ou não excitar uma camada ou outra. Se a gente pega a eletrodinâmica, pega só, caso, teoria de Maxwell, pura, onda eletromagnética, eu só estou mexendo com a camada vetorial, que eu tenho. A onda eletromagnética é um campo vetorial. Agora, só estou dizendo, esse campo vetorial é gerado por cargas. E essas cargas são cargas fermiônicas, são elétrons, são pósitrons, por exemplo, carregados. Então eu tenho a camada espinorial associada à matéria e a camada vetorial associada à radiação. Se eu vou, por exemplo, para a gravitação, eu tenho a camada de spin 2 associada aos grávidos. Então, o espaço-tempo, quer dizer, os campos, é como se eles representassem, né, camadas do espaço-tempo. E aí é que vai entrar a questão do vácuo. Quando você quantiza, aí você fala, não, eu quero fazer uma descrição quântica, eu estou olhando a microfísica agora, eu não estou olhando a física macroscópica, eu estou olhando uma física microscópica. Então, eu preciso ter a noção, meu campo torna-se um objeto quântico. E aí, o que é o vácuo? O vácuo é como se esse campo aqui, os campos, eles podem se condensar formando ilhas. E essas ilhas aqui, quer dizer, esses campos condensados, eles são energia. É um condensado de energia em cada camada. E é isso que define o nosso vácuo quântico. Então existe, quer dizer, no fundo, o vácuo quântico, ele é plenamente material, porque ele é uma condensação de campos. E aí, isso aí a gente quando fala da constante cosmológica, o que a gente está dizendo é que eu tenho uma... O que é a constante cosmológica? É o espaço-tempo vazio, sem matéria, mas com energia. Quem é essa energia? Da onde ela pode estar vindo? Então é uma questão que a física se colocou. Entre 1917, fazendo 100 anos agora, quando Einstein escreveu o primeiro modelo cosmológico, né, que chama, eu acho que é Cosmological Model in the General Theory of Relativity. Então ele faz o modelo da cosmologia, introduz a constante cosmológica, mas ele não sabe o que é. Que Einstein era um homem de pensamento clássico do século XIX, ele achava que o universo tinha que ser estático. E ele botou a constante cosmológica justamente para segurar o universo. Aí, ele não sabia de nada de equação de Dirac. Veio Dirac. Dirac falou, não existe espaço vazio. O vazio tem materialidade. Veio Pauli, que começou a querer ver se a constante cosmológica não poderia ser flutuação do vácuo quântico. Quando ele fez o cálculo, Pauli calculou em 1933 que o raio do universo seria de 31 km. O universo não poderia ser maior que 31 km. Só em 67, um russo, que é bastante famoso, que a gente conhece na literatura, chama Zeldovich, em 67, ele fez 2 trabalhos que revolucionaram a relação entre
microfísica e cosmologia. Ele falou, a evolução do universo, ela não é um problema de larga escala, ela é um problema de microescala. É o vácuo quântico que vai controlar a evolução do universo. E o que ele fez foi o seguinte, existem duas físicas que não estão se falando. A física, a mecânica quântica e a cosmologia. Ele falou, por que é que a constante cosmológica não é justamente um reflexo do vácuo quântico? Por que eu não associo a constante cosmológica? O que é constante cosmológica? É energia por unidade de volume do espaço vazio. Então, segundo Zelkovich, se você calcular o peso do espaço-tempo, o peso do espaço-tempo do universo é cerca de 10 a 40 km. Isso é o peso do espaço-tempo, sem estrelas, sem galáxias, sem nada. Isso vem da constante cosmológica. Então, se a constante cosmológica ela descreve o espaço vazio, ela mostra a materialidade do espaço vazio, descrevendo energia por unidade de volume, qual é a origem dessa energia? A energia não sai do nada. Então, ele falou, por que a constante cosmológica não é o vácuo quântico? Era tão simples quanto isso. Ele unificou uma coisa que a gente conhecia da microfísica com uma coisa da macrofísica, da física cosmológica. E aí ele falou, bom, vamos fazer que essas duas coisas sejam a mesma coisa. Só que aí tem um problema sério, que é um problema que não está resolvido até hoje, que é o chamado problema da constante cosmológica. Não é nem problema, é a tragédia da constante cosmológica. Porque se a gente calcula o vácuo quântico, a densidade de energia do vácuo quântico, ela é na faixa de 10 elevado a 112 joules por metro cúbico. Incluindo todos os campos? Todos os campos. E a constante cosmológica é 10 a menos 12 joules por metro cúbico. Então, como é que você pode dizer que isso aqui é isso aqui? Esse 10 a 40 foi medido a partir de que pode? Da constante cosmológica. A constante cosmológica é essa? Isso. A medida, o peso do espaço-tempo. O peso do espaço-tempo é 10 a 40 km. E aí você tem um problema aqui, ó, de 124 ordens de grandeza. Esse é o chamado problema da constante cosmológica. Hoje, a gente está tentando resolver esse problema ainda. Como é que eu posso reduzir o vácuo quântico a essa energia? Quais são os mecanismos que conseguem fazer esse cancelamento de tal forma que 10 a 112, né? 10 a 112 se torne 10 a menos 12. O que vai cancelar o que? Então, a gente está tentando entender isso. Hoje, agora, a partir de fevereiro de 2016, a gente já tem um caminho mais delineado, que é usando supergravidade de vesícula. Já começa a perceber que deve ter alguma simetria. Nada se cancela a partir do nada. Essa é a lição que a física do século XX nos deu. Esse cancelamento deve vir porque existe alguma simetria. A melhor simetria que nós temos. Existem várias propostas. O que está errado é o de cima ali, né? O que está errado. Aquilo ali O contrário não pode ser errado. Não, aquilo ali é medido. O de baixo é medido. A constante cosmológica, isso aqui é medida do Planck de 2015, é a melhor medida da constante cosmológica. Mas ao mesmo tempo isso também não é dependente do modelo? Oi? Não, Essa medida não é dependente não, do essa modelo? medida não. Essa medida não é dependente do modelo. Essa medida é a medida que o Planck te deu. A constante cosmológica é a melhor medida que nós temos hoje dessa densidade de energia do universo. O que é dependente do modelo são as energias do vácuo quântico, que você calcula, que aí vai depender se você usa QCD de um jeito ou de outro. Então isso aqui é muito vulnerável. Agora, deve ter alguma simetria que faz esse cancelamento para que isso chegue a isso. Esse 10 a menos 12 foi medido a partir da aceleração. É a aceleração, Da expansão do universo. a expansão acelerada do universo. O melhor resultado é agora, eu acho que não tem nem 3 anos, tem 2 anos. Foi março de 2015, fez 2 anos agora. Então, nós temos esse problema para resolver. E aí a pergunta é, qual é a física que pode estar ordenando isso aqui, para que isso aqui vire isso aqui? Então, é a questão dos campos. Então, esses condensados aqui, eles são altamente enérgicos. Vocês terem uma ideia, numa explosão de uma bomba atômica, explosão de Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki, a energia liberada é de 10 a 14 joules por metro cúbico. A energia do vácuo quântico é 10 a 112 joules por metro cúbico. Então a gente tem uma coisa fenomenal. Então quer dizer, o que é quântico está se tornando gigantesco. Então esse é o problema que a gente tem em física, esse não é o problema da física. Física com toda a sua
seu imperialismo, ela consegue medir o momento magnético do elétron com uma precisão de uma parte em 10 a 13, uma parte em 100 trilhões, em 10 trilhões, beleza. Mas o vácuo quântico, o erro é de 124 ordens de grandeza. E a gente está descobrindo que física que pode estar. O que está errado? Na nossa compreensão. O que está errado com o universo? Essa medida de 10 a menos 12 joules começa tudo que é confiável. É confiável. É bastante confiável. Essa medida foi testada, essa medida é confiável. Essa medida já vem sendo feita já desde a década de 80, você tem medidas tem medidas, aí essa só está refinando. Só se está refinando esse valor. Ou então por que eu estou colocando isso a partir da questão do Dória? Porque o mundo, quer dizer, a nossa visão de mundo, na teoria quântica de campos, ela é a visão de campos. Mas o que são os campos, se não camadas abstratas que existem no espaço-tempo e que têm algum conteúdo físico? Então eu vou fazer uma teoria mexendo uma camada com outra, outra teoria, outra camada com outra. Então, quer dizer, dependendo da física que eu estou fazendo, eu estou acionando camadas de campos que existem no espaço-tempo. Um espaço-tempo com uma métrica definida a partir de uma situação física. No caso nosso, nós estamos falando de física relativista, nós já saímos da física newtoniana, galiliana. Então a gente está falando de uma física relativística, onde existem transformações que deixam a métrica invariante, quer dizer, eu posso mexer no meu mapeamento do espaço-tempo sem alterar o conceito de medida. Os vetores não mudam de comprimento, os ângulos não mudam. Então a gente tem uma isometria. Essa isometria vai me dar esse grupo aqui. E esse grupo aqui vai me definir o que são os campos. Quer dizer, os campos, em teoria em física, né, na física mais microscópica, eles são sempre representações irredutíveis dos grupos de isometria ou do grupo de isometria de um dado espaço-tempo. O que é essa relação que expressa lambda T uma isometria? Não tem claro. Isometria significa métrica invariante. Então significa que você está pegando um quadro vetor, ou você está pegando a métrica, está pegando o elemento de linha, que é a métrica do espaço-tempo e as diferenciais das coordenadas. Você agora faz uma transformação. Na ds linha ao quadrado vai ser θ mini. Mas por que lambda T? Oi? Por que lambda T? Eu vou explicar. O que essa relação expressa uma metodologia? Além de você não ter vindo a aula passada, você não viu as aulas de pré-requisitos. Não tem problema não. Só estou lembrando que eu estou falando. Não, mas isso aí eu sei. Eu estaria falando com um público que deveria ter visto isso. Foi o meu acordo com vocês. É lambda T. Pois é, aí eu também, então vou ter que voltar a fazer o curso que eu fazia sempre. Eu estou falando justamente, o papel desses cursos gravados é que a gente gosta de gravar e falar, ó, pessoal, vocês estão na pós-graduação, tem que correr atrás. Se eu for repetir todos os cursos, pode parar de gravar, porque aí eu vou fazer sempre o curso que eu faço. Então eu quero aproveitar os cursos gravados para a gente poder fazer cursos mais aprofundados a partir do que foi gravado. Para isso eu preciso que teve uma semana em que eu viajei, falei, ó, leiam isso aí, o curso está dado. É como se eu estivesse dando aula, eu não estou fugindo da raia não. Se tiver que dar aula sábado eu dou, não tem problema. O problema é só para a gente ganhar tempo, mas não tem problema, vou explicar. Então vai lá, o que é esse lambda T? É isso aqui, vamos fazer essa transformação aqui. Então, essa transformação aqui para nós, por que eu não mudei o eta mini quando eu fiz a transformação? Porque a luz é um absoluto, aí é o princípio, é o postulado de Einstein. Não mexa com a luz, porque essa é um absoluto sagrado. Então não mexa com a luz. Tá? Muito bem, mas agora eu estou fazendo as minhas transformações. Então isso aqui é um lambda mi kappa dx kappa. Tá. Isso aqui é um lambda mi lambda dx lambda. Muito bem. Agora o que eu quero? Eu quero que, então isso aqui é o meu ds ao quadrado, perdão. O que nós queremos? Nós queremos que a noção de medida seja invariante, ou seja, o elemento de linha seja invariante. Então eu quero que esse ds linha ao quadrado, que eu vou escrever aqui, vai ser lambda, vamos transpor essa matriz aqui, ó. Essa matriz aqui é linha coluna. Se eu transpuser, ela vai ficar lambda transposto kappa mi. Eta mi mi. Lambda mi lambda. Dx kappa dx lambda. Então é isso aqui para mim, ó. Para que eu tenha o conceito de métrica invariante, eu vou querer que essa grandeza aqui represente para mim justamente, ó, o eta kappa lambda. Então, isso aqui é linha coluna. Linha coluna, linha coluna, linha coluna. Dá um produto matricial bonitinho. Então o que eu estou dizendo aqui, tirando agora os elementos de matriz, é que eta é igual a lambda transposto eta lambda. Então isso é isometria.
E tem um postulado por trás disso. Aí a gente não pode provar, a gente tem que acreditar que Einstein estava certo ao dizer que a luz é um absoluto. A luz não muda a sua velocidade, independentemente do sistema de referência. Então, essa métrica, ela é universal. Então, eu faço a transformação das coordenadas, eu mexo no espaço-tempo, mas não mexo na métrica. E aí o resultado disso é essa relação. E é isso aí que te define a isometria. Lambda é lambda transposto, T transposto. Certo? E a partir daí, se você... Vai multiplicar por lambda menos 1. Aí sim, aí agora, se você tem, multiplica por lambda menos 1, então aqui você vai ganhar eta lambda menos 1. Aí agora você pode multiplicar por esse eta menos 1. Fica igual a isso. Só que a matriz eta, ela é 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então o inverso dela é ela mesma. Certo? Não é isso. Ok, desculpa aí. Não tem problema, não tem problema. Eu só estou pedindo a vocês para, quando tiverem tempo, olhar o que eu disser que é para reduzir, que é para o nosso curso poder avançar, a gente poder aprofundar coisas que em outros cursos não dá. O papel justamente de gravar é justamente aproveitar coisas que já foram feitas. Eu sei que fica mais pesado, não é? Sei que vocês têm outros cursos para fazer, tem outros, mas eu também não dou prova por isso. Eu não dou prova nem dou lista, justamente para deixar vocês mais livres para estudar, né? Muito bem, já vou lá. Então, os campos, eles saem daqui. No fundo, eles saem de quê? Da isometria da métrica. Eles saem dessa relação que eu tinha escrito. Tá? É isso aqui que é a base. Isso em qualquer espaço-tempo. Pode ser espaço de de Sitter, anti-de Sitter, qualquer espaço-tempo. Onde você estiver, onde tem uma métrica, você vai estudar as isometrias daquela métrica. E os campos que vão descrever qualquer fenômeno físico naquele espaço, eles vão ser representações irredutíveis, não necessariamente unitárias, mas irredutíveis do grupo de isometria da métrica. Essa é a situação. Não tinha uma situação dessa isometria quebrada, nem. Pode, se você colocar uma anisotropia no teu espaço-tempo. A gente fez um exemplo aqui daquelas eletrodinâmica anisotrópica. No outro curso. Você está fazendo outro curso de eletro? Não. No curso de eletromagnetismo eu dou o exemplo em que você pode ter uma física mais fundamental que cria uma direção privilegiada no espaço-tempo e você cria isometria. Então, o teu grupo de isometria é reduzido. Você pode ter um grupo de isometria que é menor do que o grupo original. Tá certo? Tá. No meio material, Isso, exatamente. Bota um campo magnético no laboratório, vai estudar uma amostra dentro de um solenoide com um supercampo magnético. Você já tem uma direção privilegiada, então você já não tem mais a simetria rotacional. Então, teu grupo de isometria, de repente, pode ser o SO2. Você bota teu campo magnético na direção Z, a única coisa que você tem é invariância no plano. Teu problema tem uma simetria, vamos dizer assim, polar, né? Então, você tem um grupo SO2, teu grupo campo magnético quebra a simetria de SO3 para SO2. Aí você vai fazer uma física baseada em SO2. Tá certo? Eu sei que essas coisas são... a manipulação algébrica é fácil. A gente pega o campo, faz derivada, tira a equação, mas às vezes a gente tem que saber o que está fazendo. O que a gente está fazendo tem todo esse discurso por trás. Então, é a essência da coisa. Eu acho que isso é importante, a gente conhecer da onde é que vem. Porque fazer cálculo é fácil. A gente não sabe o Maple faz, a matemática faz. Eu posso não ter um bom desempenho analítico, mas alguém vai fazer. Ou o meu colega faz, tem um que é melhor do que eu, não importa. Agora a questão é, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, o computador não sabe. Como é que eu estou geometrizando a minha física através do conceito de campo? Como é que eu estou dando o computador jamais associaria a constante cosmológica com a energia do vácuo. Isso aí precisa ter uma cabeça, né? E uma cabeça que pensa em física fundamental. Porque, olha, todo mundo sabia isso durante décadas, mas precisou uma pessoa chegar e dizer, vamos fazer assim? E assim vai ser legal? Então, às vezes, é aquela cabecinha que pensou, porque teve tempo, sei lá, foi mais a fundo, né? Eu estou colocando as coisas que eu acho que é importante. Hoje em dia, a física, ela está muito cheia, está faltando princípio em física. Cálculo não falta. Pega a teoria de quem quer fazer assim, chegar ao delírio do cálculo, vai para a teoria de cordas. Ótimo. Vai para a teoria de cordas, vai para a teoria M, você vai ter a topologia mais complicada do mundo, os espaços de Calabi-Yau mais singulares do mundo, topologia, geometria algébrica, geometria diferencial. Você pode misturar tudo isso. Então não falta quem goste disso, tem espaço na física. Mas não é isso que está faltando na física. Está falando na física é alguma simetria nova, não tenham dúvida de que é isso. Está faltando algum princípio e provavelmente alguma constante nova da física. A física já se cansou
das famosas constantes G, C, E, H cortado, constante de Boltzmann. A física já cansou dessas constantes. Deve ter mais alguma constante misteriosa. Oi? Saturou. A física está cansada dessas constantes. E se a gente está vendo, quando descobre uma constante, a física muda. Todo mundo está sabendo disso, né? Pegou a constante de Newton, quando chegou o C, quando chegou o E, quando chegou o H cortado, quando chegou a constante de Boltzmann, a física vai mudando de acordo com as constantes que vão aparecendo. O que está faltando? A revolução na física, sei lá, talvez seja encontrar acidentalmente. Né? A constante de Planck foi encontrada acidentalmente. Então, de repente, um acidente nos faz encontrar uma nova constante ou perceber uma nova simetria. Como é que você se deu conta? Oi? A constante de Planck foi... Quer dizer, o que Planck estava fazendo? Ele era um engenheiro metalúrgico. Ele estava tentando estudar fórmulas de alta eficiência. Ele não estava preocupado com física fundamental, nem com corpo negro. O que ele queria saber, o que irradia de uma usina siderúrgica. O problema dele era a siderurgia. Daí chegou na constante de Planck. Então, eu acho que isso foi um acidente. Não foi, talvez, para Einstein, que já sabia que tinha uma constante, que aparecia nesse experimento. Mas para Planck ele era metalúrgico. Quer dizer, ele não era o Lula, né? Não usava macacão, mas ele era, vamos dizer, um engenheiro metalúrgico. Ele estava fazendo trabalho com fornos de altas temperaturas para poder saber a luz que sai desse forno, o que você pode fazer, o que você pode aproveitar. E ele chegou na constante. Daí chegou um monte de problema. Então, às vezes, uma constante é descoberta meio acidentalmente também. A constante de Newton também. Ela não foi descoberta por princípio. Os resultados de Tycho Brahe, os resultados de Kepler, aqueles resultados fenomenológicos, Newton foi descobrindo que tinha uma constante que aparecia. Então, as constantes elas vão aparecendo, assim, às vezes acidentalmente. Né? A própria carga elétrica. Apareceu o elétron. Praticamente 20 anos depois, 22 anos depois do elétron aparece o próton com a mesma carga. Por quê? O próton é outra partícula, 2.000 vezes mais massivo, está no núcleo, tem outra física. O elétron é muito mais restrito do que o próton, mas a carga é a mesma. Então, duas coisas muito diferentes, com uma carga menos a outra, a natureza é tão precisa assim, que a diferença é naquela época, a diferença era uma parte em 10.000, hoje a diferença, a precisão da medida da carga elétrica é imensa. Então, na mesma hora, Dirac, quando ele começou o doutorado dele, a primeira coisa que ele pensou é isso, tem física aí. A carga fundamental está se replicando na natureza. Aí apareceu a terceira partícula, em 1924, que era o fóton. Carga zero. Aí Dirac, quando chegou em 28, ele falou, tem carga menos 1, tem carga mais 1 e tem carga zero. Estranho. Mas não é estranho para um físico, né, que busca princípio. Tem que ter alguma coisa aí. E aí o paper dele de 31 resolve essa questão. Então, vamos mexer nas equações, quem sabe das cargas, não são as equações de Maxwell? Então, vamos rever as equações de Maxwell, vamos rever. E onde é que está a física? A física está na carga. E a carga, em cima da carga, os campos são singulares. Então, qual era o papel do paper de Dirac de 31? Vamos compreender as singularidades do campo eletromagnético. E aí, esse problema matemático, que era baseado numa instigação física, que era compreender por que três cargas diferentes no universo. Era o elétron, o próton e o fóton. Não se sabia mais nada, não existia nem nêutron ainda. Mais nada, nem pósitron, né? Aí Dirac ele fala, não, o problema então é a gente entender a estrutura de singularidade do campo eletromagnético e quantizado, porque esse é um problema de microfísica. E aí ele faz o paper de 31. E aí ele compreende. E ele compreende que as equações de Maxwell são limitadas, falta o monopolo magnético. E aí ele prevê o monopolo magnético, compreende a quantização da carga e prevê a existência de antimatéria. Então, quer dizer, quando ele compreende que a carga fundamental é realmente uma nova constante da natureza, que a gente tem que entender por que ela não está mudando, por que a carga do próton não é 2,7 vezes a carga do elétron, por que é exatamente menos a carga do elétron. Então, ele fala, tem uma constante que está perseguindo as partículas. E aí ele criou uma física. Então, quer dizer, ele previu a antimatéria. Então, quer dizer, quando você descobre uma constante, você abre a tua visão de mundo, né? Depois aconteceu com a constante Fermi, em 1933. Depois, a constante forte com Yukawa, em
1935. Então, à medida que foram aparecendo novas constantes na natureza, a física foi mudando. E aí a física vai mudando, ela vai se tornando mais, muito assim, precisa do ponto de vista matemático, e aí vai abrindo novas matemáticas também. Então, os campos, né, eles são muito importantes por isso, porque os campos é que fazem essa varredura para nós, como Dirac dizia, o instrumento que nós temos de observar são os campos. O campo é o nosso telescópio, o campo é o nosso microscópio. E agora vocês estão vendo que isso está entrando em outras áreas da física. O ano passado saíram uns artigos interessantíssimos dizendo que como é que é? Mathematics is the next biology microscope. Agora os biólogos eles estão usando a matemática para ver a natureza. Os telescópios deles já não dão mais. A matemática agora está entrando pesada na biologia, justamente como na lição de Dirac. Como Dirac dizia, a matemática é o nosso instrumento de observação quando a gente não é capaz de construir aparelhos para aquilo que a gente precisa estudar. Ele está falando de 1930, ele não tinha acelerador de partícula, não tinha supertelescópios também. Então ele usou a matemática. Daí, na década de 60, 70, começaram a ser construídos os novos aparelhos. Então, agora na biologia, a matemática está começando a entrar na biologia como um instrumento legítimo de observação nos sistemas biológicos. Fazer matemática para você prever propriedades em sistemas biológicos. Então, eu acho que é um pouco isso. O campo é o nosso instrumento. Então, quando a gente pega um campo escalar, vocês que são da cosmologia usam muito campo escalar, né? A cosmologia se baseia muito em antecedência. Quando você não sabe uma coisa, você não sabe a estrutura microscópica, a primeira coisa que a gente pensa é um campo escalar, porque um campo escalar é uma coisa muito mais complexa, ele soma uma série de efeitos. Eu não sei uma porção de coisa, eu jogo num campo escalar. Agora, quando você começa a decodificar efeitos mais finos, aí você sabe, não, o meu campo não é um escalar, é um vetor, é um spinor, é um tensor, ele tem polarização, ele tem outras propriedades. Então, os campos, eles vão trazendo propriedades, né, que vão mostrando quanto você está tendo uma visão mais refinada do fenômeno que você está observando. Se você não tem uma visão muito refinada, a primeira coisa que você faz é joga um campo escalar. O campo escalar não tem, é uma densidade de energia, joga isso. Então, quantos trabalhos que tem sobre energia escura que usam campo escalar? Agora, será que a energia escura é campo escalar? Qual é o papel dos campos fermiônicos na energia escura? Qual é o papel dos campos vetoriais? Qual é o papel dos gravitons massivos na energia escura? Então, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Desculpa aí o discurso longo, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque isso não está em livro. Isso aí é a vida que vai ensinando a gente, é correlação, a gente vai discutindo com outras pessoas, é seminário que a gente assiste. Então, você pegar qualquer livro de teoria de campo, você vão encontrar essas discussões que a gente está tendo aqui, certamente não. Não porque a gente é melhor, não. É porque simplesmente não é o objetivo do livro. O objetivo do livro é te ensinar a fazer cálculo. Vai aprender a fazer cálculo, é assim que funciona. Então, a gente tem que aprender a modelar. Então, a gente tem que pensar essas coisas. O campo, para nós, é a nossa sonda. E aí, como o Dória está falando, a gente tem a sonda escalar, tem a sonda vetorial, tem a sonda espinorial, tem a sonda tensorial, e essa sonda vem da onde? Vem do espaço-tempo. Mas o que está por trás do espaço-tempo? Alguma métrica que você introduziu, se você tem uma teoria métrica. Você pode ter uma teoria topológica, você não tem nem métrica. Então, o que é uma teoria de campo topológica? Então, vamos falar sobre isso aqui quando a gente estudar os defeitos topológicos. Fala aí. Então, deixa o João Gabriel estar escrevendo. Oi? Não respondeu. Qual foi a tua pergunta que eu não respondi? Falei meia hora e não respondi. Caralho, estou mal. Fala. A minha pergunta é a seguinte: você está com o universo da luz, certo? E essas ilhas, esses territórios, sim, os camadinhos aí, eles antecedem ou não a que você chama de desenvolvimento com carga elétrica, a que o Einstein chama? Não, eles não antecedem. Eles não antecedem. O que eles estão fazendo ali, eles são uma forma de eu representar isso. O que está lá é a carga elétrica, é a luz está se propagando com velocidade constante. E eu agora quero fazer uma leitura desse fenômeno. Então, a questão, essa é uma discussão fina, mas eu acho que se você não tiver isso, se você não tiver o grupo de a variedade da luz e o grupo de Lorentz, não tiver claro que isso aí tem. E agora você vai querer entender os territórios que ele provoca. Sim. E daí você vai entrar na natureza. A natureza tem
Abrupto, Saturno, poderia encontrar. Mas, vou dizer, teoricamente, isso que é o ponto que você coloca, é que, digamos, você tem que partir de alguma coisa, Sim. de algum mapa, chamando assim. Então, para mim, o mapa de Piri Reis atual é dado pelo grupo de Lorenz. O resto entende esse mapa. Entende esse mapa. Mas é diferente da educação que eu tive, pelo menos. Primeiro você pega a carga elétrica, daí ver, primeiro para dar o espaço, e daí saber. Eu acho que isso aí não é bem o caso. Quer dizer, eu acho que Einstein, o Maxwell, eles são secundários, eles não são primários. O primário, eu chamaria de primário. Mas eu acho, Dória, que você está fazendo uma leitura muito anacrônica. Eu acho que a gente tem que se colocar em sintonia com a época. Né? Naquela época, quer dizer, claro, se você tiver uma cabeça muito boa, você pode fazer uma leitura anacrônica, mas eu acho que é muito importante a gente perceber a época. Quando vem na época de Marx, na época de Einstein, na época de Dirac, quer dizer, com o pensamento que eles tinham, com a física e a matemática que eles tinham, que eles podiam fazer. Claro, hoje a gente está vendo com outros olhos, a gente tem anos aí de teoria quântica de campos, tem uma série de... Então, eu acho que é um pouco também uma visão anacrônica. Então, eu concordo com você que hoje a gente pode pensar assim. Mas porque eu acho que isso que eu quero nessa discussão, é o seguinte, hoje, cada vez fica mais claro onde esse mapa de Piri Reis do grupo de Lorenz. Certo. E cada vez fica mais claro também, como todas essas outras instituições, tipo superstring, coisas que saem do ponto, são secundárias. São extensões. São válidas como... São aperfeiçoamentos. Mas o importante é você dizer como é que eu pego esse mapa aí e coloco equações e entendo isso aí. Então, quer dizer, o universo pode ter 100 bilhões de galáxias, tipo assim. Mas, vamos dizer, isso aí não é número. Para um físico teórico, você está diante do mapa, assim como o Colombo esteve diante do mapa. E daí o Colombo disse, pô, esse mapa agora eu vou mesmo, estou vendo que tem terra para lá. Então eu vou seguir esse mapa. É só isso que eu estou vendo. Eu acho que assim, Godard, do ser humano, só para estar falando disso, eu sempre relevo a figura do faraó Akhenaton. Por quê? Porque o faraó Akhenaton, naquela época lá do Egito Antigo, ele resolveu botar luz também no centro das coisas. E assim, esses tipo Einstein, assim, não quiseram, eles nunca usaram o absoluto da luz. O Akhenaton usava, assim. O Einstein não usou, ele estava no relativo. Então ficou teoria existia um título que eu perdi esse nome. Mas eu acho, Dória, que o relativo do Einstein é consequência do absoluto. Mas não, você não tinha um relativo. Mas nunca vi o Luciano Videira lá falar isso. O relativo em função do absoluto. Eu nunca vi. E nunca vi nenhum relativista falar isso. Inclusive tem um nome que eu perdi. No início, o nome da teoria da relatividade não era a teoria da relatividade, é a teoria do absoluto dos corpos em movimento. Dos corpos em movimento. Era isso? Era isso. É o trabalho original dele, esse. Sobre a eletrodinâmica. Dos corpos em movimento. Sobre a eletrodinâmica. Dos corpos em movimento. E tinha, mas antes disso tinha um nome que ele botou absoluto. Depois ele tirou o nome para... Porque o que você está falando é o que a gente faz em física, né? De interações fundamentais esse século todo. O que a gente está discutindo? Simetria. O que a simetria te propõe? Um invariante. Um invariante absoluto. Você pode fazer a transformação que você quer, que aquilo não muda. Todos os observadores, do ponto de vista de uma simetria, concordam com aquilo. Quer dizer, o absoluto, quando você estuda simetria, você pega um lagrangiano, pega uma ação, você diz essa ação é invariante, esse lagrangiano é invariante, você criou um conceito de absoluto. Mas esse termo absoluto, isso vou dizer, ele foi um termo que ele foi renegado no meio da física. A vitória dos galileanos flamenguistas. Talvez é por causa da questão do éter. Porque como o experimento de Michelson desmonta o éter, mas depois Einstein, mais à frente, ele começa a reacreditar no éter. Para ele o absoluto é importante. Tanto é de Galileu. Eu acho que por isso que ele até busca. A briga de Galileu com a igreja, quer dizer, absoluta, estou falando da minha opinião, né? É uma palavra mais teológica. Não é muito assim, a natureza não tem nada a ver com teologia. A natureza é equação e experimentos, etc. Enfim,
Mas, enfim, é certo, considero. Então, eu não respondi a tua pergunta, mas você respondeu. Tá ótimo. Eu concordo com você, eu concordo com a tua resposta. Então, Não respondi nada. não, você concorda. Tá, então a gente fez essa transformação aqui e a gente já viu. Então, vamos pegar o caso do campo vetorial. Então, o nosso campo vetorial é a transformação. A gente já tinha visto no caso do campo escalar, então a transformação de Lorentz infinitesimal em cima de um campo escalar, ela segue esse padrão aqui. Menos ômega, vamos dizer assim, kappa, lambda, x kappa, d lambda, botar essa para o contrário. Atuando em φ no ponto x, e aí aqui a parte que não tem nada a ver com momento. Momento derivada é momento. Momento, então, é coisa orbital. Então, isso aqui é alguma coisa, isso aqui é antissimétrico, isso aqui é um momento orbital. Isso aqui é isso sobre 2. Onde José Fi, Oi? lado esquerdo. Do lado esquerdo aqui, eu vou botar a perna aqui. Então, vou botar assim, genérico. Tá legal. Então, se a gente agora quiser particularizar essa relação para o caso do campo vetorial, então a coisa fica assim. A variação infinitesimal do campo W'. Então, agora eu vou substituir o φ por W'. Então, isso aqui vai ficar menos ômega, kappa lambda. Esse primeiro termo que aparece essas duas formas corresponderia ao momento angular orbital. Isso. Segundo os filhos. Esse aqui. É isso. Isso, exatamente. A gente As discutiu derivadas isso. aparecem, né? Exatamente. Vamos elaborar um pouquinho mais sobre isso. E aqui vai aparecer I sobre 2, ômega kappa lambda, e aí sigma kappa lambda. Então, essa matriz agora é que vai fazer a ligação das componentes do campo. Então aqui fica Mi, aqui fica Ni, e aqui fica WI. E aí, a gente usa agora os elementos de matriz que a gente conhece lá. Menos I sobre 2, eta, blá, 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 delta. Então, esse termo aqui, no final de tudo, acaba ficando ômega Mi. Mi, W. Então, esse termo aqui. Então, a variação, né? Quer dizer, então, esse termo aqui é que está mexendo com o espaço interno do campo. Quer dizer, como as componentes do campo percebem as rotações do espaço-tempo. Então, isso aqui é uma coisa intrínseca ao campo. Aqui não aparece derivada nenhuma. Então, o campo pode ter momento zero, pode estar sem momento nenhum, sem derivada nenhuma. O campo pode ser constante. Se o campo for constante, esse termo é zero. Então, esse termo aqui está expressando, se a gente olhar que isso aqui é antissimétrico em kappa lambda, eu posso antissimetrizar esse pedaço aqui. Então, isso aqui fica menos 1/2 do ômega kappa lambda, x lambda d kappa, x kappa de lambda. Tudo isso aqui atuando em WI. Então, o que a gente está observando aqui, ó, é justamente algo que no espaço de euclidiano é o produto vetorial, é R vetorial P, é o produto antissimetrizado. Fica xi dj menos xj di, que é justamente a parte de momento angular orbital. Então, isso aqui é a parte orbital, é como o campo reage a uma rotação se ele tiver termos de derivada, se ele não for um campo estático, né? E aqui é a parte de rotação intrínseca, que é o spin. Então, os campos, de acordo com a representação, quer dizer, o spin, ele vai ser um reflexo do tipo do campo. Quer dizer, cada campo tem o seu spin, portanto, cada campo tem a sua matriz, o seu conjunto de matrizes geradoras aqui. Você passa depois no intervalo às 6 horas, tá? Aí você me procura que eu te dou a carteirinha, certo? Beleza. Então, opa, No caso de quando a gente fez esse delta π para o campo escalar sem um grupo de rotação, esse segundo termo não tem, porque os geradores são nulos. Porque o que é teu escalar? O que é um campo escalar? O campo escalar, ele, sobre rotações, ele reage dessa forma. Então, a matriz que apareceria aqui, se ele, um campo qualquer, ele aparece, vou botar aqui. Se
Se o campo é qualquer, mas o campo genérico, como nós tínhamos falado, ele tem que ter a matriz que expressa a rotação dele. Então, vou botar aqui I sobre 2, ômega, capa lambda, sigma, capa lambda, atuando em φ. Se o meu campo é escalar, essa matriz aqui é identidade. Mas se essa matriz é identidade e eu fiz uma rotação, o parâmetro não é zero. Aqui tem um ângulo de rotação, eu fiz uma rotação. Então, ele não pode ser zero. Quem tem que ser zero é o gerador. Então, os geradores são todos identicamente nulos, ou seja, eles são trivialmente representados no setor dos campos escalares. Quer dizer, todo e qualquer campo escalar, ele transforma-se na representação que a gente chama 0, 0 do grupo de Lorentz. É a representação trivial. Os geradores são identicamente nulos. Então, a matriz que faz a transformação de Lorentz é a identidade. Porque não é o ômega que é zero. Porque você fez uma rotação no espaço, ou você fez um bucho, o parâmetro não é zero. Teu espaço sabe que você mexeu, mas o campo escalar não reagiu. É porque os geradores aqui são zero. Então, quer dizer, sempre em qualquer grupo, né, o que caracteriza os campos escalares de um dado grupo são todos aqueles campos para quem os geradores do grupo são identicamente zero, são trivialmente representados. Tá? Então, para o caso do campo escalar, isso aqui é zero. Então, para o caso do meu campo escalar, eu vou ter exatamente isso atuando em φ. Só a parte orbital. Certo? Seria a parte de cima tirando... Seria essa parte de cima tirando isso aqui. É exatamente isso. O momento linear não aparece aí, não? O momento linear já apareceu quando a gente fez as translações. Espaços temporais. Nas 2 aulas atrás, você devia estar aqui. Tá? Mas a gente fez. Você disse que essa forma, então, você falou no ano passado, era de 1938, por aí. Essa aqui é 38. Isso aqui foi estudado mais ou menos na época, um pouquinho antes do grupo de Poincaré. Poincaré 39, que Wigner fez, o grupo de Lorentz ficou esclarecido em 38 com a publicação do livro do Cartan de 1913. Cartan tinha falado na aula passada, em 1913, Cartan deu uma série de aulas de teoria de espinores, mas não publicou. O livro das aulas de 1913, como é que é o nome? O livro se chama Theory of Spinors, mas o original dele é em francês, Leçons sur la théorie des spineurs. Então, nesse conjunto de aulas, que depois foi traduzido para o inglês sob a forma de um livro, Theory of Spinors, foi publicado em 38. Aí é que ficou claro o grupo de Lorentz. Cartan, ele, nas entrelinhas, ele resolveu o problema do grupo de Lorentz. Dessa forma, seria uma fórmula de Cartan. Sim, pode dizer que eu diria que sim. Essa fórmula, para mim, assim, ela é um pouco assim, vamos dizer, ela é extremamente abstrata, porque até agora você não falou em carga elétrica, espaço de uso, nada, e você trouxe uma coisa que é, vamos dizer, aparentemente nova, que é spin. Quer dizer, spin, porque o momento orbital você pode cortar, vamos dizer assim, mas spin você não tira de ninguém, é atual, puxa assim, né? E essa forma, ela traz, vamos dizer, uma coisa assim, intrínseca, quer dizer, já intrínseca, como você sempre fala diversas vezes, do espaço-tempo, lá, da transformação, mas você traz uma coisa assim muito forte, quer dizer, toda partícula vai ter que ter um spin e dá aí derivada a expressão. Ela não é uma fórmula ótica assim tão... Vazia, não é um significado muito abrangente. Porque daí o cara fica ferro magnético, tem spin, tudo bem, mas o spin está aí, entende assim? Tá legal? Vamos lá. Então vamos começar a discutir agora, vamos voltar aqui. Pode não? Pode falar. Um pouco mais... Pode falar. Poderia só chamar de fórmula de spin de Cartan? Eu diria que sim, acho que você não está fazendo nenhuma idiosincrasia, não. Apesar de não ser conhecido assim na literatura, mas nas entrelinhas o Cartan já resolveu essa questão em 1913, mas só ficou claro com o livro dele em 38. Falei. Tanto é, desculpa um instantinho só, tanto é que o grupo de Lorentz se chama grupo de Lorentz, mas não foi Lorentz que fez. Ele ficou designado grupo de Lorentz, mas o grupo de Lorentz, ele só foi, na verdade, ele saiu junto com o grupo de Poincaré. Quando Wigner fez o grupo de Poincaré, estudou sistematicamente o grupo de Poincaré, que deveria vir depois do grupo de Lorentz, o grupo de Lorentz estava saindo junto. O que é grupo de Poincaré? O grupo de Poincaré é quando você inclui o grupo de Lorentz mais as translações. É o que nós vamos falar agora. Agora. Fala aí.
Por que você não simetrizou aquela parte do... Porque esses parâmetros aqui são parâmetros antissimétricos por construção. Ômega kappa lambda é menos ômega lambda kappa. Então, devido à antissimetria dele, só a parte antissimétrica que contribui. Tá certo? Então, vamos lá. Então, agora voltando, vamos juntar as translações com as rotações para falar do grupo de Poincaré. Então, para nós, né, o grupo de Poincaré, o que ele faz no espaço-tempo? Então, nosso espaço-tempo, né, a gente tem a noção de métrica. Né? Então, a gente introduz a métrica através, né, do elemento de linha no espaço de Minkowski. Então, se nós pegarmos agora uma transformação que tenha essa estrutura aqui, vetor x' mi, ele vai ser algo do tipo lambda bi x' mais um quadro vetor constante que eu vou chamar de ami. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma rotação no espaço de Minkowski e uma translação. Se a gente diferenciar isso aqui, dx' mi, tudo isso aqui é constante, aqui lambda é uma matriz com elementos constantes, então isso aqui fica dxi. Isso aqui é um vetor constante, é um quadro vetor constante, nada aqui depende da posição, essa relação é uma relação linear em x. Então, é claro, se eu colocar isso aqui, lembrando das propriedades da matriz lambda, como a gente conversou agora um pouco com o Henrique, isso aqui vai dar para nós exatamente lambda transposto é a lambda igual a E. Então, essas transformações aqui estão deixando esse elemento de linha invariante. ds2 é igual a ds' ao quadrado, que é igual a eta mi, dx' mi, dx' mi. Então, esse é o meu grupo de Poincaré. Ele é um grupo, então, com 10 parâmetros. Ele tem, nós vimos na aula passada que aqui moram 6 parâmetros. Moram os parâmetros que fazem os bustes, os ômega 0i, e moram os parâmetros referentes às rotações. Então, aqui são 3 parâmetros, são as 3 velocidades relativas, as componentes das velocidades relativas aos eixos. Aqui são os 3 ângulos de Euler, são os 3 ângulos de rotação. E aqui nós temos o ami, temos 4 parâmetros aqui. Então, nós temos um conjunto de 10 parâmetros. Então, o grupo de Poincaré é esse grupo de 10 parâmetros que deixa invariante o elemento de linha no espaço-tempo. E o que nós vamos buscar agora é como os campos, então, reagem a esse tipo de transformação. Sim? Faria diferença se eu fizesse a translação e depois o boost de Lorentz? Não, faz a mesma coisa, só redefine parâmetros. Você pode fazer primeiro a translação e depois o boost, você só vai redefinir parâmetros. Só que talvez fosse mais complicado, porque É. o seu dx de linha ia Isso. ficar bem mais... Você envolveu o ami dentro do lambda, exatamente. Mas é só uma redefinição de parâmetros. Então, muito bem. Então, vamos supor o seguinte, vou apagar aqui. Então, estou cobrando de vocês, não impondo, mas cobrando de vocês que, por favor, deem uma olhada